Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? 1 Reis 19. Quero ler alguns versículos aqui. Estou lendo o final de uma história. Estou lendo um momento muito importante de uma história tremenda e eu quero aplicá-la à sua vida hoje à noite. Diz assim a palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E um anjo veio, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Eu ouso pensar, estou pastoreando há mais de 25 anos, que este capítulo e esse trecho que a gente leu não deveria fazer parte desse momento da vida de Elias. Dos personagens bíblicos e da Bíblia, Davi, Moisés, Abraão e Elias são um dos personagens mais impressionantes do Velho Testamento e das Escrituras. Para mim, ele é o pastor que vivenciou a experiência mais sublime que um pastor, uma igreja, um ministério sonham ter. Agora, este capítulo da sua vida, ele está aí porque ele tem uma instrução tremenda para a minha vida e para a sua vida hoje. A história dele, ela não é uma história comum, ela precisa ser observada. Ela nasce no capítulo 17. A Bíblia não diz quem foi seu pai espiritual. A Bíblia não diz qual foi o seminário que ele estudou. A Bíblia não diz nada sobre a sua história, só diz a região que ele vivia e quem era seu pai. E ele entra no cenário observando um caos instalado. Para mim, este é um dos textos mais atuais dos dias de hoje das Escrituras, porque Elias olha toda a crise instalada na nação e ele se levanta como uma voz profética, denunciando a mentira, a injustiça, o pecado, a imoralidade, o orgulho do coração humano, a religiosidade, o amor ao dinheiro e às coisas. Ele não se omite, ele não se esconde, ele não passa mel em ninguém, ele não bajula quem tem, ele não manipula as coisas. Ele vê o desatino de uma nação inteira que deixou Deus, que se voltou às idolatrias do mundo, que se envolveu na feitiçaria, que não se comportou como deveria, não cumpriu o seu chamado nem a sua missão. Ele via a corrupção da casa de Deus e ele a denunciou. Eu acredito que deveriam brotar nessa nação brasileira mais pastores e mais homens e mulheres no perfil de Elias. Gente capaz de olhar a situação e se inconformar. Se inconformar quando vê uma criança morrer porque o padrasto não gostou e jogou ela de um andar. Se inconformar de ver os desatinos
que a gente está sendo obrigado a vivenciar nesses dias. Se divorciar parece brincadeira. Jogar o casamento fora é como pegar o coador do café e jogar no lixo. Não dá a mínima para os filhos, parece brincadeira de par ou ímpar na rua, ou brincar de pique, pega ou esconde como a gente era menino. Manipular, mentir, enganar e não ser confiável tornou-se verdades da vida comum de qualquer pessoa. E a nossa vida privada tornou-se um grande Big Brother exposto. Parece que ninguém mais raciocina, ninguém mais se protege, ninguém mais se guarda. Tudo é comum a todos, está lá, só entrar e seguir. E a gente vai nesse frenesi, e vai nessa brincadeira tremenda da vida, achando que Deus está olhando e está se agradando. E a gente não percebe que nós estamos levando sonhos que Deus projetou a serem sonhos frustrados. E Elias se levanta, ele prega uma mensagem. Deus não pediu para ele falar, mas ele se levantou e disse: e se eu sou homem de Deus, não vai chover nessa terra. Se eu sou homem de Deus, esse povo vai passar pelo estreito, para saber a diferença que existe em ter compromisso com Deus, ter compromisso com a obra que Deus tem. A maioria de nós se esqueceu de onde veio. A maioria de nós se esqueceu que talvez você usou roupas que seus irmãos mais velhos passaram para você, que você dividiu um copo de Coca-Cola, que a sua mãe rachou um frango em 4 e 8 comeram. A maioria de nós aqui hoje, com carros bons na porta, com vida abençoada e morando em lugares maravilhosos, e eu moro num lugar abençoado que Deus me deu, mas eu sei de onde eu vim de um lugar humilde, de um lugar simples. E parece que a gente vai vivendo e achando assim: precisamos receber a bênção, hein? Quero a bênção. Onde é que a bênção está? Aqui. Então estou aqui. Onde é que a bênção está? Estou lá. E nesse frenesi a gente vai se esquecendo que se a gente está de pé e se alguma coisa boa está acontecendo, não é por nosso talento, é a mão poderosa de Deus na nossa vida. Agora, olha, quando ele pregou a mensagem que ele pregou, a cabeça dele foi a prêmio. Ninguém seguiu ele no Instagram, ninguém foi atrás dele no Twitter, porque ele não trouxe um recadinho do tipo: tu vai ficar na boa, hein? Estou contigo e não abro. Ele disse: não vai cair água, o céu vai estar cerrado, vai ser tempo de prova. E a vida dele ficou tão a perigo que Deus teve que esconder ele. Se você ler o capítulo 17, o versículo 2 e 3, diz que Deus escondeu ele lá no ribeiro de Querite. E às vezes Deus precisa tracejar um caminho comigo e com você, de nos permitir passar por lugares, para Ele preparar a gente para aquilo que Ele tem. Eu queria dizer a você, que esse tempo de luta que o Brasil está entrando, é um tempo que Deus está permitindo, para chamar minha e sua atenção para Ele, e trazer a gente de volta para o altar, e a gente ter compromisso com a palavra, a gente viver mais para Deus do que para a gente mesmo. Ó, tranca a porta aí, não deixa ninguém fugir, porque hoje eu vou chegar junto, tá? Talvez eu não pregue mais aqui, mas eu preciso dizer algumas verdades para você. Deus, olha, escute isso. Deus tem mais para a sua vida, mas para Ele te dar o que Ele tem, Ele precisa mexer com você. Diga para alguém aí do teu lado. Fala para ela: Deus tem mais para a tua vida. O que você tem, o que você está vivendo, onde você está, não é nada comparado com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas para te pôr lá, Ele vai ter que te preparar. Agora veja um cara, prega uma mensagem e a cabeça dele está a prêmio. E ele é obrigado a se esconder num ribeiro. E lá Deus começa a ensiná-lo lições preciosas. Deus traz um pássaro que traz pão com carne, e ele bebe do ribeiro. Mas tem uma hora
que o ribeiro seca. E às vezes no centro da vontade de Deus, no lugar que Deus quer você, Ele fecha a torneira para você crescer. Você está entendendo? Sabe por que está tendo luta na tua vida? Porque Deus quer subir você de nível. Deus quer levar você para uma nova etapa. Deus quer levar você para uma nova dimensão. Deus quer que você deixe coisas de menino e receba coisas de homem. Ele vai para a casa de uma viúva, gente. Tinha tanta viúva em Israel. Deus manda ele uma viúva lá em Sarepta. E ele acha essa viúva na porta da entrada da cidade. Ele pede para mim, dá um copo d'água. A mulher falou assim, tá bom. Ela se move para pegar um copo d'água. Ele fala assim, só que também faz um bolo. Quero uma comida. E a mulher disse, olha aqui, meu amigo, eu tenho uma última refeição. Estou entrando num estreito, estou no vermelho no banco, meu gerente não renovou o empréstimo, o Bolsa Família foi sacado, a chapa está quente, vou comer essa comida e vou morrer, eu e meu filho. E aí Deus dá uma instrução através dele para a mulher, e diz assim, para a mulher, faz uma comida para mim, serve um prato e a última refeição para mim, porque enquanto houver crise em Israel, na tua mesa, na tua casa, na tua despensa, nos teus projetos, vão haver provisões de Deus diárias. E a mulher acreditou, e a farinha da panela dela, e o azeite da botija dela, se multiplicou diariamente. Não foi um milagre que tinha muito lá, não, era um milagre que toda vez que ela ia cozinhar, tinha farinha, tinha azeite, ela fazia um bolo, ela fazia um pão assado, ela fazia uma outra, e ela foi cozinhando o dia. Enquanto houve crise, houve provisão. Estende a mão para receber, quero profetizar. Enquanto houver crise, vai haver provisão de Deus para a sua vida. Será que alguém recebe essa palavra e pode dar um glória a Deus aqui, hoje à noite? Quando passou o tempo, Deus então, tendo visto que ele estava preparado, levou ele para a maior batalha espiritual do Velho Testamento. Ele vai para o Carmelo, e no lugar que ele está, vai haver uma batalha espiritual, para saber quem é Deus. Se Deus é Deus, vai mandar fogo. Se ele não é Deus, não vai responder com fogo. Se Baal é Deus, se as religiões são Deus, se o Espiritismo é Deus, se o catolicismo é Deus, se os evangélicos são Deus, eles vão fazer a obra que Deus está dizendo que eles vão fazer. E o Deus verdadeiro vai ser glorificado, é simples. E os profetas de Baal foram lá, fizeram seus altares, fizeram suas ofertas, fizeram suas oferendas, fizeram seus trabalhos, olharam o horóscopo, fizeram todo tipo de coisa, mas não houve manifestação, porque Baal não é Deus. Ele pode ser chamado o Deus da prosperidade, o Deus da chuva, o Deus do fogo, mas ele não é o verdadeiro Deus. E diz a Bíblia que chegou a hora certa. E o capítulo 18, a partir do verso 30, vai narrando assim, que Elias chamou o povo para perto. Era uma crise tremenda, chamou o povo para perto. E ele começou a restaurar o altar de Deus que estava em ruína. Ele colocou a pedra da santidade no lugar. Ele colocou a pedra da verdade no lugar. E à medida que ele ia pondo as pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e ele reconstruiu o altar, e o povo estava perto, e as ruínas que quebraram o altar foram desfeitas, e o altar estava reparado. A Bíblia diz dessa maneira, que ele mandou colocar a lenha, ele mandou colocar a oferta, ele cavou um rego, ele mandou derramar água, e a água corria dentro, fora, estava ensopado. Como é que lenha, como é que carvão molhado dá fogo? Não tem como. E aí ele faz uma oração de 30 segundos, simples, que todo esse povo saiba que eu estou fazendo o que estou fazendo, que eu estou pregando o que eu estou pregando, que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, por causa da vontade de Deus, e que eu sou servo do Deus verdadeiro. 4 coisas aconteceram simultaneamente.
E eu vou descrevê-las aqui no capítulo 18 para poder entrar nessa mensagem. 4 coisas caíram simultaneamente. Verso 38, caiu fogo do céu. Meu irmão, eu quero dizer para você que o que essa nação precisa não é de um presidente evangélico. O que essa nação precisa não é de líderes naquele Senado e naquela Câmara mais comprometidos. Essa nação precisa de fogo que purifica, fogo que queima a palha, fogo que limpa, fogo que queima todo o mal, fogo que se alastra. E olha, eu quero profetizar, vai cair fogo de Deus no Brasil. Vai cair fogo, essa nação vai experimentar um poderoso avivamento, que vai mudar crianças, que vai mudar adolescentes, que vai mudar a mente de jovens, que vai tocar uma nova geração, e vai acontecer aquilo que o profeta disse no capítulo 2 de Joel: os velhos, os jovens, os pobres, os simples, os grandes, todos vão experimentar um derramar sobrenatural da presença de Deus. Eu tenho orado pela minha casa. Eu tenho falado para minha mulher: não é possível que os meus filhos gostem mais de cantar as músicas de sucesso daquela moça que abriu o show do futebol americano e saibam de cor e não saibam cantar 3 palavrinhas só. Não é possível que os meus filhos saibam mais das redes sociais e do esporte e da política e tão pouco da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não tem tido fogo mais no nosso coração. É muito autoajuda, é muito empurrar você para frente. Você precisa de fogo para queimar a carne que tem desagradado a Deus na sua vida. Você precisa de fogo para Satanás se afastar da tua vida. Você precisa de fogo para ser o marido fiel que você precisa ser. Você precisa de fogo para ser o cara que Deus levantou você para ser. Caiu fogo. E a Bíblia diz que o fogo consumiu todo o altar e lambeu tudo. E não só caiu fogo, meu irmão, caiu também uma nação inteira. Escute isso, está aqui no texto, vou ler para você, verso 39. Quando o povo viu o fogo que caiu, o povo caiu com o rosto em terra. Leia 39, o que diz aí? Como é que o povo gritava? Levanta a mão direita e diga comigo, vai. Só o Senhor é Deus. 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 É o que eu mais anelo ver. Ver minha cidade reconhecendo. Desculpe aos católicos, Maria foi a mãe terrena de Jesus, mas Ele é o Salvador. Desculpe os religiosos de outras seitas e religiões. Se você for ao túmulo de Confúcio, lá estão seus ossos e diz: aqui jaz o idealizador desta religião. Se você for a Roma, se você passar pela Itália e você for ao Vaticano, você vai ver os ossos dos santos padres estão lá sepultados. Se você passar em Jerusalém, tem uma placa que diz: Ele não está aqui, Ele não mora aqui, Ele passou 3 dias aqui. Porque vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou o 3º dia. Ele está vivo, sentado à destra de Deus Pai. E Ele está aqui essa noite. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pode, por favor, dê um brado de louvor a pau do nome do Senhor essa noite. Caiu fogo, caiu um avivamento. E o verso seguinte diz que caíram todos os inimigos de Deus e da nação num dia. E por fim, quarta coisa que caiu, verso 45. Não caiu uma gota de água
há quase 3 anos. Mas quando Deus começa uma obra, a bênção é liberada. Eu queria dizer essa noite, antes de entrar na minha pregação, que eu estou na introdução, que olha aqui, escuta aí, segura essa, vai cair fogo na tua vida, meu irmão, vai cair fogo na tua vida. Um avivamento vai varrer a vida dos teus filhos. Você vai encontrar teu filho com o iPad do lado e de joelho orando e louvando e adorando. E você não vai ter explicação para o que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. Você vai estar dirigindo o carro, você vai ver tua filha orar, e você vai falar: meu Deus, essa menina está cheia de alguma coisa assim, cheia do Espírito Santo. E eu quero profetizar. Pode estender as duas mãos para receber. Teus inimigos têm hora para cair, e eles vão cair por terra, e vão cair agora. Se algum crente recebe, dá um brado de vitória aí. E em quarto, o maior tempo da tua vida está começando. A chuva prometida da vitória e da bênção vai cair na tua vida, na tua família. Cutuca uns 2 ou 3 e diz aí: fica preparado, vai ser o melhor ano da tua vida. Fica preparada, vai ser o melhor ano da nossa igreja. Diga aí para ela: filho, querem parar o teu sonho, mas vai ser o melhor ano da tua vida. Quantos podem glorificar a Deus? Pode beber essa? Vou começar a pregar agora, segura aí. Tudo que a gente quer na Bíblia, na vida, eu acabei de narrar. Tudo que eu quero para o meu pastorado é isso aqui. Dias atrás fui batizar um garoto que foi jogar na Alemanha, domingo de manhã. Batizei ele, levantei ele do batistério, fiz uma pergunta de educação. Será que alguém aqui presente que sente no seu coração? E eu ia dizer, preparar-se para batizar? Eu ia dizer isso, mas eu disse errado. Eu disse assim: alguém aqui hoje sente que é a hora de se batizar? A mãe do pastor Tiago está na igreja há 25 anos, nunca quis batizar. Ela levantou e veio. Não tinha roupa. Fiquei na saia justa. Falei: e agora? Como é que fica a minha teologia? Ela não fez os 12 passos das lições para batizar. E ela disse: eu quero batizar. De repente eu olhei e levantou outro. Falei: Jesus, a igreja tem 3 anos, vai acabar agora, segura esse povo. Aí eu estava com o microfone na mão do garoto, que eu estava dentro d'água, falei: gente, não é quem quer hoje, é assim. Aí o garoto falou assim: pastor, já tem 12 na fila. Falei: arruma toga e põe nesse povo. Coloquei toga e comecei. Pá, 1, 2. A reunião, que tem hora para acabar e acaba 11h30, não acabava. Porque Deus estava fazendo a obra, não o Josse. A igreja estava na mão do dono da igreja, não do pastor que ele pôs lá. Mas eu queria dizer para vocês que esse avivamento, que a Bíblia diz que está aqui, e que a Bíblia diz que está sobre a nossa vida, ele corre um perigo sério. Por quê? Porque o capítulo depois é um capítulo estranho. Como é que Elias enfrenta os profetas de Baal e Acera, vence no Carmelo e foge no palácio? O cara manda destruir todo mundo que está na macumbaria e na feitiçaria. E quando ele chega no palácio, ele não encontrou Jezabel. Leia para você ver, capítulo 19, verso 1 e 2. Jezabel mandou um recado para Elias, e ele disse assim: ei, avisa esse cara que ele não vai viver para contar a história. Avisa esse cara que ele morre amanhã. Avisa esse crente
que as promessas que ele acredita, elas não têm validade e elas não vão acontecer. Avisa ele lá. E acontece uma das cenas mais estranhas. Ele foge. Pera. Não. Eu não estou falando, desculpe, não estou falando de um diácono da igreja. Não estou falando de um líder da célula. Eu estou falando do pastor do Velho Testamento que viveu a maior experiência espiritual que um homem de Deus pode ter. E quando ele foi ameaçado pelo espírito de Jezabel, ele correu. Ele teve medo. Muitos dos senhores sentados aqui estão dominados de um medo terrível sobre essas crises instaladas no Brasil. Alguns de vocês que experimentaram grandes vitórias de Deus, estão com as canelas batendo, porque agora a coisa não está indo muito bem, e você está com medo do próximo passo da sua vida. Deus te fez levantar grandes conquistas, mas agora tu está parecendo um anão, e está fugindo, e está com medo, e está se isolando das pessoas, e se escondendo. Eu estou falando de um campeão de Deus, que a primeira coisa que ele fez, foi fugir. Que a segunda coisa que ele fez, está aqui na Bíblia, ele teve medo, ele ficou apavorado. Como é que eu pago IPVA? Como é que eu pago IPTU? Como é que eu acabo a casa? Como é que eu pago essa franquia? Como é que eu gravo o próximo CD? Como é que eu finalizo a minha carreira e começo um... Meu irmão, essas coisas vão mexer na nossa alma e a gente fica dominado de medo. A gente fica apavorado. Parece que Deus se esqueceu de nós. Eu queria dizer para você, e não é licença para ninguém tatuar, Deus tatuou na palma da mão dele o teu nome. Quando Deus abre a palma da mão dele, ele lê Ana, ele Emerson, Júnior. Sua mãe pode esquecer de você, mas Deus jamais se esquecerá de você. E ele chega ao ponto máximo da sua jornada equivocada. Ele diz assim: eu quero morrer. Como é que Deus trata esse homem que agora não tem mais aquela cara do fogo do Carmelo, mas é um ser humano depressivo, fugitivo? Como é que Deus trata? Como é que Deus põe ele na próxima etapa da vida dele? Primeira coisa, anota aí. Anota aí, vamos lá, primeiro. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O cara está na maior crise da vida dele, e Deus permite ele ter paz. Queria dizer para você, e é profético, o que eu vou dizer daqui para frente é profético. Nessa luta da tua vida, tu vai ter muita paz de Deus. A turma vai te perguntar: rapaz, não é contra você que estão falando isso aí, não é contra você. Você fala: mas estou em paz. Como você pode estar em paz? Se fosse eu, cara, eu não sei, mas assim, parece que eu tomei um Lexotan divino. Eu estou take it easy, eu estou tranquilo. Eu quero dizer para você que esse ano vai ser o melhor ano da tua vida, e você vai ter muita paz nas suas decisões. Você vai dizer para todo mundo: eu não entendo, eu não tenho a revelação completa, mas eu sei que é isso que Deus quer, é paz. Paz que excede todo entendimento. Vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 do outro lado, mas tu vai ficar em pé na paz. Cutuca esse crente do teu lado e diz para ele: recebe paz de Deus para a tua vida. Recebe paz de Deus na tua alma. Recebe paz de Deus no teu entendimento. Vai, amado, fala com ele. Diga: Deus vai te dar muita paz nas decisões. A tua casa vai ser um lugar de paz. Será que eu falei para alguém? Eu devo ter falado para 2 pessoas, mas vou repetir. A tua casa vai se tornar um lugar de paz. Seu trabalho vai ser um lugar de muita luta, mas você vai ter muita.
Quem recebe essa palavra e pode dar um glória a Deus aqui? Falei para minha mulher esses dias. Entrei nessa propriedade. Essa propriedade está no centro da cidade. A gente alugou 6 mil metros. Ela tem 30 mil. Os 30 mil foram a leilão. Senti de Deus de participar. Fui lá e falei, deve ser barato. 30 milhões. Falei, ô Jeová, eu creio. O cara falou, alguém aqui vai participar do leilão? Meu braço coçou, né? Só eu levantei a mão. Falei, a galera aí não tem dinheiro. Eu tenho, né? Como eu tenho, eu vou participar. Lista dos documentos. O senhor precisa de 1.600.000 para entrar. Falei, quem? 1.600.000. Só para entrar o senhor tem que precisar de 1.600.000. Falei, quantos dias? O senhor tem 3. Aleluia. Assina aí, assinei. Meu advogado perguntou, falou assim, reverendo, o senhor está certo? Falei, Deus disse que é de quem crê. Eu creio. A priori, o senhor tem algum dinheiro para me emprestar? Que estou precisando levantar. Em 2 dias, 2 homens chegaram e está aqui 1 milhão. Está aqui 600.000. Eu cheguei lá para pagar. Falta agora. Falta um pouco. Deus fez ter uma luta tão grande no processo, porque comprando, eu tinha que tirar lá tem um clube, lá tem algumas casas, eu tinha que brigar com todo mundo. Os caras quiseram brigar, o governo foi lá e está arrancando todo mundo. E eu falei, vai arrancando. Arranca mesmo, limpa a terra, que eu quero a terra limpa, porque lá eu vou construir um centro de convenções. E o Brasil vai passar por lá. E essa nação vai ser visitada pelo poder de Deus. Você perguntar, o senhor tem o dinheiro? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a fé. O dinheiro não traz a fé, mas a fé traz o dinheiro. Esses dias minha mulher falou assim, você está dormindo bem? Eu falei, muita paz. Paz que excede todo entendimento. Eu não perdi nem um dia o sono, porque eu não estou comprando para mim, não estou construindo para mim. Eu comprei no nome daquele que me disse, onde colocares a planta dos teus pés, eu te darei como herança. Segunda coisa que está aqui no texto, lê. Ele dormiu e aconteceu um negócio sinistro. Quando ele estava no Querite, um urubu levou comida. É só você ler lá no texto, você vai ver que o corvo que foi lá é o urubu que foi lá. Quando ele estava na casa da viúva, foi uma viúva que trouxe comida. Quando ele estava no estreito, foi um anjo. Vai cair a ficha, calma. Quando ele estava no Querite, Deus mandou as coisas simples. Estava preparando ele. Quando ele amadureceu, Deus usou uma viúva. Quando ele desceu a ladeira, Deus entrou na história. Eu quero dizer para você, escute isso. Deus vai te dar experiências sobrenaturais na sua vida nesses dias. Eu fui para a América agora dia 14. Peguei um avião lá em Campinas, que agora tem voo para a América de Campinas. Peguei um voo da América. A gente estava chegando em Miami. O cara começou a descer. Eu viajo muito, eu fico sempre olhando. Eu já tive 3 experiências de avião, só a glória. O cara está descendo, ele não enxerga nada, ele avisou em inglês que estava operando por instrumentos. Eu já estava vendo a luzinha piscar na lateral da pista, uma neblina densa, você não enxergava nada de Orlando.
uma velocidade que não dá para o cara parar, né? Eu estou ali na cadeira, abri o olho, olhei, minha mulher, meus filhos aqui, eu fechei os olhos, fiquei aqui e orei, falei, Deus, cuida da gente. Abri os olhos, estou diante do Espírito Santo que eu estou falando aqui. Eu abri os olhos e eu vi um ser de branco do meu lado assim. Eu levei um susto, abri de novo, não tinha ninguém. Falei para minha mulher, eita, estou vendo coisa. Ela falou, o que foi? Filha, eu vi um anjo aqui agora. Eu nem acabei de falar, eu estou vendo o cara na velocidade, vindo mais do que devia. De repente, subiu com tudo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder agora. Meu sogro e minha sogra levei comigo. Ele falou assim, vaso de Deus, o que é isso? Eu falei, é Deus livrando a gente purinho. Agora tem crente, está vivo, e ele acha que a gente é fanático, a gente é doido. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Cornélio nem era convertido, está em Atos 10. E ele estava orando em casa, 3 da tarde, pedindo que Deus revelasse para ele. Um anjo foi na casa dele e disse assim, procura Pedro, traz ele para a tua casa, porque eu tenho uma obra na tua vida. Eu queria dizer a você que esse ano 2015 será um tempo de muitas experiências sobrenaturais e poderosas, e intervenções divinas de Deus na sua vida, meu irmão. Ah, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Um anjo foi lá e tocou nele e disse, levanta e come. Ele olhou, tinha uma botija d'água, tinha pães em brasas, ele comeu e dormiu. Esse é o primeiro anjo gourmet, mestre-chefe da Bíblia. É um chefe master. Ele volta com uma segunda refeição. Lê para você ver, capítulo 19, verso 7. O anjo voltou a segunda vez e lhe disse, levanta aí. Por quê? Por quê? Jezabel vem e diz o quê? Você vai morrer quando? Vem um anjo e diz o quê? Ah, gente, vocês estão muito desligados, não é possível. O demônio da Jezabel, aquela capetiza infernal, falou assim, você vai morrer amanhã. Vem um anjo de Deus e diz assim, ei, sua jornada, seu futuro, seu ano, sua história, seu ministério, ele é muito... Será que você pode olhar para alguém e dizer para ele, tu vai viver muito, hein? Ah, tem gente achando que você está no fim. Aí diz assim, e com a força, lê comigo, vamos, e grifa na tua Bíblia. Ele levantou, comeu, bebeu, e com a força, diga, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Me diga, que comida é essa que um cabra come? Que alimento é esse que um cabra recebe? E ele sai do deserto onde ele está e chega lá no Horebe. Ele não caminhou um dia, deitou, dormiu, relaxou, alongou, fez uma aeróbica, caminhou outro dia. Ele levantou e começou. Um dia, manhã e noite. 2 dias, manhã, tarde e noite. 3 dias, 10 dias, 20 dias. No deserto, sol escaldante, noite de frio terrível. 34 dias, manhã, tarde e noite. 39 dias. 40 dias ele chegou lá sem parar. Porque ele comeu da comida. Se você comer da palavra, tu vai entrar em janeiro, vai arrebentar. Vai entrar em fevereiro, vai arrebentar. Vai chegar março, você vai estar só afiando os cascos. Vai bater abril, maio, junho, julho, agosto.
Você vai bater lá em dezembro. Como é que você passou esse ano? Na força da palavra. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas não vai passar a palavra de Deus na tua vida. Agora o que é pior, e eu vou encerrar. A palavra contrária da Jezabel foi tão terrível na vida de Elias, que ele chega no Horebe e ele procura o quê? Ele procura o quê? Ele procura uma caverna. Lê para você ver. É o outro versículo, verso 9. Ele entrou aonde? Escute o que eu vou te dizer, olhe para mim. Deus me trouxe aqui para duas coisas. Primeiro, Deus vai te tirar da caverna hoje. O que você precisa não está na segurança da caverna. Vou repetir. O que você precisa não está na segurança da caverna. Sua casa, sua conta, seu talento, seus imóveis, seu dinheiro, seu nome, seu prestígio, sua faculdade. O que você precisa está do lado de fora da caverna, onde Deus está. Eu podia ter ficado onde eu era pastor. Uma igreja gigante, poderosa, uma denominação no mundo inteiro. Mas Deus me deu um sonho. E um sonho tem que conduzir a chama que está dentro do seu coração. Lá onde eu estava era um pregador bom. Hoje eu sou pastor de pastores. Lá onde eu estava num grupo. Hoje eu lidero uma visão. Lá onde eu estava eu ajudava a pintar as telas. Hoje eu estou pintando as telas. Não, eu estou comprando e pondo lá, ensinando os meninos a pintarem. O pessoal da Jovem Pan foi lá na nossa rádio, ver o que a nossa rádio tem. Que eles têm 50 quilos e a gente com 24 incomoda muita gente. Ele não sabe que eu pus as minhas mãos naquela antena e falei: Deus, bota para quebrar, pai. Agora é contigo. Você precisa acreditar nos sonhos que Deus gera na tua alma. Mas o que Ele gera na tua alma não está na segurança do teu doutorado, do teu pós-doc, do teu inglês, do nome da tua família. Lá não é na caverna, meu irmão. É do lado de fora, onde Deus está. É desafiando os desafios da vida. É cortando os mares da vida. É subindo as grandes montanhas. E é conquistando para a glória de Deus. Agora escute isso, e eu encerro. Elias tinha orado, e o fogo de Deus tinha caído. Elias tinha orado, e a chuva de Deus tinha vindo. Quando Jezabel, que simboliza essa personificação do mal, do maligno, do diabo, olhou e viu que o fogo desceu, que a chuva desceu, ela se levantou para calar a voz da palavra e a voz profética na vida de Elias. Porque ela percebeu que tinha alguma coisa maior para chegar. É isso que o Brasil não acordou. Meu irmão, nós não estamos onde deveríamos. Deus vai nos levar onde deveríamos. E o inimigo não quer. E se Deus vai fazer alguma coisa nessa nação, Deus vai fazer, é por causa do Evangelho, e é por causa da sua palavra, e do seu povo nessa terra. Agora escute isso. Quando ele saiu da caverna, Deus se encontrou com ele. Quando Deus se encontrou com ele, Deus disse para ele duas coisas. Vou lê-las para você e encerro. Verso 15 e vamos aplicar. Deus disse a ele: volta ao teu caminho. Volta à prática das primeiras obras. Lembra quando você sentava para almoçar na mesa da tua casa? Colocava a mesa e em vez de comer você dizia: vamos dar graças.
Lembra que quando você ia tomar uma decisão para comprar um apartamentinho ali na Taquara, aí você dizia: amor, vamos orar, vamos jejuar 3 dias. Hoje você toca a vida assim: sou empreendedor, minha empreendedor. E Deus está olhando: você me tirou da sua vida. E Ele está dizendo para Elias: Elias, volte à prática das primeiras obras. Senta com o teu filho. Esses dias meu garoto falou em Orlando assim para mim: pai, quero que você seja meu mentor. Me ensina a pregar como você prega. João, eu não prego nada, eu estou aprendendo, mas eu vou te ensinar como começou. Senta aqui. E eu contei uma história para ele, que foi a história que o meu pai contou para mim. A gente estava lá em casa, eu vi ele na cozinha falando para a mãe: mãe, deixa eu contar uma história para você. E começou a contar. Ele aumentou um pouco o tamanho de Davi, mas ficou na média. Quando terminou, minha mulher falou assim: você percebeu que entrou nele? Volte à prática das primeiras obras. Quando você dirigia o seu carro e ouvia Michele Nascimento, e você tinha prazer no dia da sua folga de vir na igreja para aprender a palavra na célula, que você chamava a sua família em casa para o Natal, e antes de comer a ceia de Natal você dizia: gente, eu quero fazer uma oração. E a sua família não é crente, mas agora, que a primeira coisa que você fazia quando você recebia seu salário, seu dinheiro, era trazer sua oferta na igreja, entregar seu dízimo. E muitos aqui chegavam cedo até para arrumar a cadeira da igreja para o culto. E Deus está dizendo: volte à prática das primeiras obras. O que é que roubou o nosso amor? A nossa paixão pelo Evangelho? Por que hoje a gente já não põe mais nem adesivo no carro? Eu lembro que os crentes compravam um carro, punham adesivo no carro: Cristo salva. Eu lembro quando a gente comprava casa, chamava o pastor para ir lá na nossa casa para orar pela nossa casa. O que é que roubou essa paixão em nós de orar, de adorar? A gente vive cansado, estressado. Se o culto demorar mais um pouco, esse cara de Campinas hoje, esse cara não sabe que eu tenho uma agenda terrível amanhã? Meu irmão, o que é que roubou nossa paixão? Quantas madrugadas da minha vida, menino, eu vi meu pai ajoelhado, assustei porque meu pai estava ajoelhado na beira da minha cama. Pai, o que foi? Eu estou orando pelo teu futuro. Eu estou orando pela mulher que você vai casar. Eu estou orando para Deus te guardar do mal. Deus está dizendo para muita gente aqui: volte à prática das primeiras obras. Tu comprava um livro e levava para tua irmã que não era crente. Tu comprava uma Bíblia, dava de presente para um cliente. O que é que roubou a tua fé, meu irmão? Onde é que Satanás entrou e tirou de você a graça de você dar testemunho? Aí Deus disse uma segunda coisa, e aqui eu encerro. Ele disse assim: passa na Síria e unge Hazael rei. Passa em Israel e unge Jeoás rei. Passa na casa da família daquele moço e unge Eliseu pastor. Opa, olha aqui, irmãos. O diabo queria parar a unção que Deus ia liberar. E eu fui trazido aqui por Deus para uma grande segunda coisa essa noite. Deus vai ungir reis, e Deus vai ungir profetas aqui essa noite. Deus vai levantar gente poderosa nessa nação,
que ele vai mergulhar como sal na política, no esporte, na televisão, na música, nas empresas, e vai sarar essa nação. Mas Deus vai levantar muito profeta, muito homem de Deus, muito missionário, muita gente que vai pregar o evangelho nas nações aqui. Essa noite eu quero que você fique em pé.